Para ir para lá. Bom dia, feliz sábado, né? Que o Espírito Santo venha estar sempre conosco, iluminando a nossa mente, o nosso coração, para que assim possamos estar atentos, né? A glorificar, a louvar e adorar o nosso Deus na beleza da sua santidade. Hoje vai o tempo em que devíamos pregar, mais do que depressa deve nossa voz falar, mas sem Deus no coração nossos lábios nada são. Precisamos receber o poder do Salvador, para que nossa vida fale em seu favor. Pelo mundo há milhares que jamais quiseram crer. São pessoas tão carentes que não sabem o que é fé. Cabe a nós falar de Cristo, revelar o seu amor, mas nos falta conhecer a beleza desse amor, e por isso nós oramos ao Senhor. Vem derramar teu poder sobre nós, vem nos falar através de tua voz, pois só assim, Senhor, teremos a certeza do amanhã. Vem guiar teus filhos com tua santa mão. Hoje é o tempo de preparo especial, uma nova vida deve ser nosso ideal. Precisamos confessar nossas faltas ao Senhor, em sincera comunhão, suplicar o seu perdão e pedir a Ele um novo coração. Só então nós saberemos responder ao seu chamar. Levaremos a palavra aos que buscam aceitar, mensageiros do Evangelho. Nós seremos ao falar, nossa vida irá mostrar a beleza desse amor. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Vem derramar teu poder sobre nós, vem nos falar através de tua voz. Nós seguiremos a tua bênção de amor. Vem derramar teu poder sobre nós, vem nos falar
através de tua voz, pois só assim, Senhor, teremos a certeza do amanhã. Vem guiar teus filhos com tua santa mão. Teu Espírito envia-nos, Senhor. Amém. Agradeço ao irmão Joelma pelo louvor e adoração ao nosso Deus. Queria pedir que as irmãs pudessem se assentar na nave da igreja, por favor. Irmãos, é uma alegria muito grande de nós estarmos na casa de Deus. Eu quero estender aqui também meu bom dia, um feliz sábado a todos, tá? Louvado seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade. E é uma alegria nós estarmos aqui na casa de Deus, né, irmãos? Mais uma semana se passou, e mais um sábado nós estamos aqui para honrar e glorificar o nome de Deus. Eu sempre, quando eu faço o pôr do sol com meu filho, eu digo, meu filho, é motivo de alegria de nós estarmos aqui reunidos fazendo o pôr do sol, porque quantas pessoas não iniciaram a semana e não findaram, e nós estamos aqui mais uma vez para agradecer a Deus o sábado, esse dia maravilhoso que Deus deixou para cada um de nós. Então, é uma alegria grande de nós estarmos na casa de Deus, né? Que tudo que foi feito aqui seja somente para a honra e glória de Deus. Irmãos, eu agradeço a Deus pela oportunidade que Deus me dá de poder estar aqui com vocês esta manhã, para poder compartilhar o pão da vida. Agradeço o convite da minha irmã Joelma, que fez o convite, estendeu o convite. E é assim, aonde Deus nos chama, a gente tem que ir lá, levar a mensagem lá. Eu vinha caminhando para cá e vinha pensando, Jesus e os discípulos, eles iam muito longe para pregar o Evangelho, para falar do amor de Deus. E a gente não tem que ter essa dificuldade, irmão, de dizer assim, não, mas não é longe. Quando Deus te chama, seja onde for, mas vá lá, levar a mensagem, falar do amor de Deus. E é gratificante isso, irmãos. É gratificante você falar do amor de Deus. Eu acredito que eu já vi nessa igreja aqui há muitos anos atrás, irmãos. Um irmão nosso que hoje ele descansa no Senhor, eu lembro que ele me convidou para me cantar aqui há muitos anos atrás. E se eu tiver errado, eu quero que me corrijam aqui, né? Ela já fez parte do distrito de Nova Esperança? Já fez parte, né, irmãos? Então foi nessa época mesmo que eu congregava no Jorge Teixeira 5. Agora eu estou lá no Bairro Novo. Já estou há 7 anos lá, irmãos, fazendo o trabalho de Deus. E eu moro aqui no Jorge Teixeira. É longe, irmãos, para mim ir para lá. Eu acho que é uns 25 minutos, umas meia hora, da minha casa lá para a igreja. É porque assim, eu fui morar lá no Bairro Novo, alugado, e conheci lá a igreja. E lá fiquei, irmãos. Eu voltei para minha casa no Jorge Teixeira, e lá estou há 7 anos, né? Porque eu gosto de lá, eu me sinto bem lá. Me sinto bem com os irmãos, e gosto daquela igreja. E às vezes as pessoas, alguns irmãos lá onde eu moro, tem muitas igrejas perto, e me dizem assim, por que tu não congrega aqui que é mais perto? Eu digo, não, eu gosto de lá. E eu estou lá até há 7 anos, congregando na igreja de Bairro Novo. Mas eu quero me apresentar aqui, irmãos. Eu me chamo Denis Ferreira, né? E eu sou membro ali da igreja de Bairro Novo, como eu disse para vocês. Há 7 anos eu estou lá, nesse trabalho ao qual Deus nos chamou. E é gratificante, eu digo assim que é bom você trabalhar para Deus. É muito bom, irmãos. Jesus, ele veio a este mundo com a missão. A missão de Cristo foi... Qual foi a missão de Cristo? Buscar e salvar o perdido. Buscar e salvar o pecador.
Cristo veio com esta missão. E quando Cristo, ele diz que nos ama, ele não falou só verbalmente, irmãos. Ele falou também através das suas atitudes. Cristo, tudo que ele passou até chegar no Calvário, ele demonstrou o grande amor que ele tem por mim e por você. A gente nunca vai conseguir medir a altura do amor de Deus, a profundidade do amor de Deus e nem a largura do amor de Deus. Você vai entender o amor de Deus quando você olhar para a cruz. Que você olhar para a cruz no Calvário, você vai entender o amor de Deus. O porquê que Cristo, o preço ele foi pago, ele foi muito caro, irmãos. E custou a vida de Jesus, o seu sangue derramado na cruz. E muitas vezes as pessoas dizem assim, chega com outra, diz assim, você não vale nada, nós valemos muito, irmãos. Valemos muito. Valeu a morte de Cristo e o sangue de Cristo lá no Calvário. Né? E mesmo assim a gente não é merecedor de nada, irmão, porque nós somos pecadores. Mas a graça de Cristo, ela nos alcançou. E louvado seja Deus por isso. Porque nós tínhamos perdido o direito da vida eterna. Quando os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus. Tínhamos perdido. E Cristo Jesus, ele veio aqui. É como Ellen White fala. Irmãos, Jesus, ele é tudo para nós. A lição dessa semana que passou, ela vinha falando de Jesus como o sacerdote. Então, Cristo, ele é tudo para nós. Ellen White diz que façamos a cada dia, era para a gente meditar 1 hora sobre a vida de Jesus Cristo, irmãos. Que tudo o que ele fez e o que ele continua fazendo por mim e por você. Então, Jesus, ele é tudo para a gente, irmãos. Esse amor, como Paulo diz, esse amor, ele nos constrange. O amor de Cristo por cada um de nós. E hoje, graças a Deus, nós temos o direito da vida eterna. Mas eu quero dizer uma coisa aqui. Todos são candidatos a ir para o reino do céu. Todos estão candidatos a ter vida eterna. Mas só vai para o céu quem quer. Quem não quer, irmãos, não vai. Deus, ele não força. É uma das coisas que Deus, ele não pode salvar. É o ser humano, salvar o ser humano contra a sua vontade. Então, se a pessoa não quiser, ela não vai para o céu. Mas Jesus, ele já fez eu digo assim, o mais importante, que foi o quê? Vir morrer aqui para nos dar o direito da vida eterna. Hoje, basta você aceitar o convite de Cristo. Aceitar ele como seu único e verdadeiro Salvador. Né? Eu digo assim, a salvação, muitos falam assim, que a salvação é de graça. É de graça porque você não paga nada, nós não pagamos nada para nos salvar. Quem pagou foi Jesus. Mas para você ir para o céu, irmãos, não é fácil não. É muita luta, é renúncia. Renúncia do eu, é luta, é provações. E Jesus, ele diz, aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida, receberá a vida eterna. Então, que nós possamos, a cada dia, eu digo assim, nos fortalecer nos caminhos de Deus. E mesmo dificuldade, estamos passando dificuldade. Enquanto nós estivermos aqui, a gente vai passar por dificuldade. Mas o importante é que a gente venha perseverar no caminho de Deus, irmãos. Nesse momento eu convido vocês a abrir a Bíblia de vocês em Mateus, irmãos. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, o versículo 9. Todos encontraram? Mateus 9, o versículo 9. Amém? Convido a você a curvar suas fontes e vamos orar ao nosso Deus. Pedir entendimento e sabedoria dos altos céus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor. É lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nesse mundo de trevas que nós vivemos, a Tua palavra, ela nos guia a Ti, Senhor. E é uma bússola para nos levar ao céu. Então, nesse momento, te pedimos, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo venha abrir a nossa mente e o nosso coração, para que a gente venha entender o que o Senhor quer nos dizer esta manhã. Muito obrigado, Senhor, por tudo. É por Jesus que eu te peço e te agradeço desde já. Amém. Mateus 9, irmãos.
aqui na minha Bíblia, ela tem um título, a vocação de Mateus, mas em outras traduções também tem o chamado de Mateus. Então, versículo 9, diz assim, ó: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Quem era Mateus, irmãos? Mateus, ele era filho de Alfeu, também conhecido como Levi, e Jesus o chamou para se unir aos seus discípulos. Mateus, ele era um publicano, irmãos, cobrador de impostos. Ele tinha como profissão. Ou seja, Mateus, ele trabalhava para o governo romano, cobrava imposto para o governo romano. E por ele fazer esse serviço, ele era odiado, ele era detestado pelos seus próprios patrícios, o próprio povo dele. Ele era odiado por fazer esse serviço, porque trabalhava para um dominador romano. E muitas das vezes, irmãos, os publicanos, eles eram desonestos, eles eram injustos, assim também como Zaqueu. Zaqueu, ele era um publicano, ele praticava muita injustiça, mas quando Zaqueu teve encontro com Cristo, obrigado, irmão. Quando Zaqueu ele teve encontro com Cristo, ele foi transformado. Então nós podemos ver aqui, queridos irmãos, o chamado de Mateus, né? A sua guarita de pedágio ficava lá nos subúrbios de Cafarnaum, né? Nas fronteiras dos domínios que separavam Herodes Antipas e Herodes Filipe II. Então, Jesus ele se aproximou de Mateus. Quando se aproximou de Mateus, Mateus viu ele. E Jesus ele fez o chamado para Mateus. Mateus, quando ele viu Jesus, irmãos, uma forte emoção se apoderou da vida dele. E aí, inspirado ali, eu digo assim, dirigido pelo Espírito Santo, ele foi até o mestre. Mateus, naquele momento, irmãos, ele pensou em pedir socorro a Cristo, em pedir socorro a Deus. Por quê? Eu creio que Mateus, ele não aguentava mais viver aquela vida que ele vivia, irmãos. Os publicanos naquele tempo lá de Jesus, eles não tinham vida social. Eles só iam para o trabalho e ficavam em casa. Se você quisesse encontrar um publicano, você só encontrava ele no trabalho ou na sua casa. Eles não saíam para nenhum lugar. Por que eles não saíam? Porque as pessoas odiavam eles. Eles eram desprezados. E por isso que eles evitavam estar no meio da sociedade. Então, Mateus, eu creio, irmãos, que Mateus, ele não aguentava mais viver aquela vida. Mateus, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já tinha ouvido falar dos ensinamentos de Cristo. Ele já tinha ouvido falar o que Cristo fazia pelas pessoas. Que Cristo libertava, que Cristo curava. E eu creio que naquele momento, Mateus, quando ele olhou Jesus, uma forte emoção se apoderou dele. Porque ele não queria mais estar naquela vida, ele não queria viver mais aquela vida, irmãos. Com certeza era desonesto com os outros. E ele pensou em pedir ajuda, mas como as pessoas detestavam eles, como as pessoas odiavam os publicanos, ele pensava que Jesus ia rejeitar ele. Mas Cristo não faz acepção de pessoas. Cristo, a Bíblia diz, Jesus diz assim: aquele que vinha a mim, jamais lançarei fora. Então venha como você está para Jesus. Jesus, ele te aceita, irmãos. Mas a partir do momento que tu tens um encontro com Cristo, saiba de uma coisa: você agora vai viver uma vida de obediência, irmãos. Se você, quando não tinha Jesus, bebia, agora com Jesus não vai beber mais. Se você adulterava quando não tinha Jesus, você agora não vai adulterar mais. É vida de obediência, é renúncia, irmãos. Então Mateus, ele não aguentava mais viver aquela vida. Aos olhos humanos, irmãos, aos olhos humanos, Mateus, ele nunca ia ser um discípulo de Cristo. Aos olhos humanos. Mas aos olhos de Deus, porque a gente sabe, irmãos, mesmo Jesus
Jesus ele veio, tomou a natureza humana aqui, mas ele nunca deixou de ser Deus. Sempre ele foi Deus. Jesus ele foi Cristo encarnado. Jesus ele foi Deus encarnado aqui nessa terra. Então nunca deixou de ser Deus. E quando Mateus foi até Jesus, com certeza Cristo ele viu o que Mateus precisava, do que Mateus necessitava. Então, as pessoas desprezavam ele, mas Cristo não desprezou. Certo? Então, aos olhos divinos, Mateus, Deus sabia do potencial daquele homem. Sabia tanto do potencial dele, que ele tem um livro escrito na Bíblia, que é o Evangelho de Mateus. Deus sabia, Deus sabe o meu potencial e sabe o teu potencial, irmãos. Deus, ele sabe o nosso íntimo. O problema de nós, seres humanos, que nós julgamos as pessoas pela aparência, irmãos. Muitas das vezes julgamos a pessoa pelas aparências. Se nós formos ver dentro da Bíblia Sagrada, lá em 1 Samuel, capítulo 16, ali Deus dá uma ordem a Samuel. Deus diz assim para Samuel: Samuel, até quando tu vai ter penas de Saul? Até quando? Eu já rejeitei Saul como rei. Eu já rejeitei. Deus disse assim: olha, pega um chifre naquele tempo era um chifre de carneiro, ele era ocado, então eles colocavam azeite, era um recipiente para azeite. Deus disse assim: olha, pega um chifre, coloca o azeite dentro e vai até Belém, porque eu escolhi um dos filhos de Jessé para ser rei. Essa foi a ordem divina. Então, tem muitos detalhes, até Samuel chegar lá em Belém, irmãos. Vai lá na casa de Jessé, o belemita. E aí, Samuel, ele fez o que Deus pediu. E chegou lá na casa de Jessé. Quando chegou na casa de Jessé, o que foi que ele fez? Jessé fez passar os filhos dele tudo sobre Samuel, perante Samuel. Samuel, quando viu o primeiro filho de Jessé, o mais velho, Eliabe, Samuel já queria ungir esse rapaz. Por quê? Porque Eliabe, irmãos, ele era alto em estatura e tinha uma aparência boa. Então, aos olhos de Samuel, Samuel disse: não, pensou que era ele o ungido de Deus. Só que Deus disse assim: olha, Samuel, não atente para a aparência e a estatura. Eu rejeitei ele. Eu não vejo, porque Deus, ele não vê como o homem vê, irmãos. O homem, ele vê pela aparência. Nós, seres humanos, vemos pela aparência. Deus não, ele vê o coração. Então, para Samuel ungiu Saul. E quando ele viu esse Eliabe, ele pensou em Saul, disse: esse daqui é o rei de Israel. E Deus rejeitou. Todos os 7 filhos de Jessé passaram por Samuel. E aí Samuel disse assim: só tem esses filhos? Acabaram teus filhos? Ele disse: não. Tem um outro que está pastoreando as ovelhas lá no campo, no pasto. Manda chamar ele. E chamaram Davi. E quando Davi chegou lá, como diz o pastor Fernando Iglesias, Davi era um nanico, ruivo, de boa aparência. Aos olhos humanos, Davi sempre ia ser um pastor, irmãos. Mas aos olhos de Deus, ele era um rei. Era um rei, foi um rei. Então, nós, seres humanos, nós costumamos ver a aparência das pessoas. Nós julgamos as pessoas pela aparência. Eu tenho, assim, um testemunho de mim mesmo. Há muitos anos atrás, eu trabalhava numa empresa que era a Brastemp. E eu era novato, eu entrei, foi no ano de 95 nessa empresa. E tinha uns, nessa época eu ainda não era de Jesus ainda, eu não era cristão. E eu lembro que todas as sextas-feiras a gente jogava futebol. E numa dessas vezes que a gente fomos jogar lá o futebol, tinha um rapaz lá que eu não fui com a cara dele, irmãos. Eu achava ele muito assim, metido, muito boçal, como diz o vocabulário do mundo. Então eu não fui com a cara daquele rapaz. Mas passados os dias, eu passei a conhecer mais aquele rapaz. Irmãos, depois que eu conheci melhor ele, eu vi que ele era uma pessoa boa. E você acredita? Há mais de 20 anos, hoje eu e ele ainda somos amigos. Eu julgava ele pela aparência dele, não conhecia o rapaz. E esse é o nosso problema. Às vezes a gente olha para uma pessoa e não gostei. Irmãos, não faça isso.
Procure conhecer mais a pessoa. Procure saber como é a pessoa. Porque a gente tem que conhecer, porque a gente não pode julgar pela aparência. Por isso que Deus diz, o homem, ele não vê como Deus. O homem, ele vê a aparência, mas Deus, ele vê o interior, certo? Então, aos olhos humanos, Mateus, ele nunca ia ser um discípulo de Cristo. Aos olhos humanos. Mas aos olhos divinos, Mateus, ele foi um discípulo de Jesus Cristo. Ó, aqui diz mais, ó. Quando Jesus chegou lá com Mateus, disse assim, segue-me. Disse-lhe Jesus, ao se aproximar dele, não duvidou, não vacilou, não calculou a perda material que lhe produziria o abandono do seu abundante negócio. Não lhe importou nada do que tinha, do que era. Ele se levantou e seguiu. Disse Mateus, contando a sua própria história. Só queria estar com Jesus e absorver os seus ensinos e trabalhar com ele na sua obra. Foi dessa forma que todos os discípulos seguiram a Jesus. E é assim que Jesus deseja ser seguido ainda hoje. Ou seja, irmãos, você vê aqui quando Jesus chega com Mateus, ele olha para Mateus e diz assim, segue-me. Mateus, ele não duvidou não. A oportunidade que ele tinha, que ele teve, quando Jesus o chamou, ele se agarrou. Ele seguiu a Jesus. Ele não pensou na perda do seu trabalho, não. O quanto ele ia perder, do prejuízo que ele ia ter, não. Ele queria estar com Jesus. Ele queria estar com Jesus, né? E se a gente vê, irmãos, dentro da Bíblia, a oportunidade que Cristo lhe dá, às vezes as pessoas ficam tardando para seguir, seguir Jesus, aceitar o chamado de Cristo, né? A gente pode ver na Bíblia também, aqui em São Mateus mesmo, capítulo 19, a partir do versículo 16, a gente vê a história do jovem rico. O jovem rico chegou, né? Muitos eu creio que sabem a história do jovem rico. O jovem rico chegou com Jesus e ele disse como que ele podia herdar a vida eterna, né? Aí Jesus disse, olha, guarda os mandamentos. E disse, qual é os mandamentos? Disse, olha, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo. Aí ele disse para Jesus, mas esses mandamentos aqui todos eu observo desde de pequeno. O que me falta ainda? Jesus diz, olha, vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e depois vem e segue-me. A Bíblia diz que aquele jovem, ele tinha muitas posses. E quando Jesus falou isso para ele, para vender, irmãos, ele, vazou da presença de Cristo, abaixou a cabeça e se retirou da presença de Jesus. Então, irmãos, por que ele não Jesus fez o chamado para ele, por que ele não foi? Porque estava agarrado às riquezas, não queria perder a sua riqueza. E muitos irmãos hoje, Jesus está chamando e as pessoas estão agarradas com as coisas lá no mundo, não querem deixar as coisas do mundo para seguir a Cristo. As pessoas, não, eu ainda sou muito novo para seguir Jesus. Não venha, o chamado é agora. Se Deus está te chamando, não tarde em aceitar o convite dele, não. Porque amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. O dia é hoje, a hora é agora. Eu posso estar falando para alguém aqui que ainda não aceitou o chamado de Cristo, irmãos. Não tarde em aceitar o chamado de Jesus. Pedro, ele falou para Jesus, Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. O que vai ser de nós? Aí Cristo mais lá na frente diz assim, olha, todo aquele que deixar casas, pai, mãe, por causa de mim, herdará 100 vezes mais e herdará a vida eterna, irmãos. Queridos, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, a gente só tem a ganhar. Só tem a ganhar os benefícios que você tem quando você aceita Cristo. Eu poderia citar muitos aqui, mas a gente tem horário para sair. Então, você só tem a ganhar, aceitar Jesus. Sabe? Às vezes eu fico pensando, as pessoas dizem assim, não, eu não quero aceitar Cristo, eu não quero ser crente porque eu prefiro estar aqui fora, né? E ser liberto. Que libertação
liberdade é essa que as pessoas têm lá, irmãos, no mundo? A liberdade, a pessoa diz que é liberto, mas que é escravo de Satanás, porque faz o que o diabo quer. Liberto mesmo é quando a gente aceita Cristo. Então, irmão, quando Deus ele faz o chamado para você, tenha certeza que atrás desse chamado, Deus pede para você deixar algo. Deus tem maravilhosas bênçãos para você. Maravilhosas bênçãos. Irmãos, eu estou há 16 anos caminhando com Cristo. Há 16 anos. Já passei... A vida do cristão não é fácil, né, irmão? Não é fácil. A vida do cristão não é só mar de rosas. Tem os seus espinhos, sabe? O ano de 2003 eu passei uma provação, meu irmão, que eu não desejo para ninguém. Não desejo, irmãos. Mas nunca deixei Jesus de lado. Porque às vezes, irmão, o que acontece na igreja? Não só com todos. Acontece um problema, supor, se você é casado. Acontece um problema no teu casamento, com a tua família. Tem pessoas que não vêm mais para a igreja. O que Jesus tem a ver com o que aconteceu lá na tua família? Cristo não tem culpa de nada, irmãos. Não tem. Canso de ver pessoas assim. Problema com a família, problema no casamento, aí não vai mais para a igreja. O que Jesus tem a ver? Não tem, irmãos. Você tem que perseverar. Louvado seja Deus, não é querer me exaltar não, irmãos. Mas eu perseverei. Eu sempre digo para o meu filho, se nós estamos em pé aqui, louvado seja Deus. Porque de mim mesmo eu tinha abandonado a Cristo. Eu tinha abandonado a Cristo. A primeira oportunidade, quando Jesus me chamou, eu me agarrei com Ele, irmãos. Me agarrei. Eu lembro que meu filho, o chamado, quando Jesus me chamou, e muitos falam aí, né, um ditado aí popular, quando você não vem pelo amor, você vem pela dor. E eu vim pela dor. Eu lembro que o meu filho, ele adquiriu uma enfermidade que quase ele morre, irmãos. Foi meses no hospital. E eu lembro que muitos oravam por ele. Eu não era nem cristão ainda. E eu quando ele pega alta, que ele vai para casa, eu lembro que alguns irmãos foram lá receber, né? Dizer que estavam orando por ele. Eu lembro que na época, a minha ex-esposa, ela disse assim, agora a gente vai para a igreja, não como convidado, mas a gente vai para ficar. Aí eu disse assim, eu comigo, né? Eu disse assim, eu não quero ser crente. Eu não queria deixar a minha vida que eu vivia, que eu fazia no mundo, irmãos. Eu gostava de sair, eu gostava de beber. Eu digo, não quero. Mas, irmãos, a partir do momento que você começa a estudar a palavra de Deus, você começa a ter conhecimento das coisas que Deus tem para nós, que isso aqui tudo é passageiro, que Deus tem vida eterna, tem algo melhor para cada um de nós, eu me agarrei com Cristo. E até hoje, para a honra e glória de Deus, eu estou aqui. Até hoje, sabe? E é isso que Deus quer de mim e de você, irmãos. Que a gente venha perseverar. Então, queridos, Mateus, ele foi um grande homem, um grande evangelista. Ele aceitou o chamado de Cristo, né? Quando Mateus aceita o convite de Cristo, ali os fariseus começaram a falar, porque os fariseus só gostavam de discriminar Jesus. Estavam ali sempre falando alguma coisa, falando coisas que não eram boas, né? E na casa de Mateus ele fez uma festa muito grande, e aí ele estendeu o convite para os publicanos, estendeu o convite para Jesus, e ninguém queria perder aquela festa. Por quê? Porque Jesus estava lá, as pessoas queriam estar perto de Jesus, as pessoas queriam conhecer mais o ensinamento de Cristo. E ali Jesus ele foi. Sabe, queridos irmãos, Jesus ele foi um dos maiores missionários, foi o maior missionário que o mundo já conheceu, foi Jesus Cristo. Jesus ele ia nas casas das pessoas humildes, pobres, não era para beber, não era para comer, não era para se divertir. Jesus ele ia levar a mensagem de Deus. Jesus ele ia falar sobre o reino de Deus. Ele fazia isso. Seus discípulos faziam. E nós, irmãos, somos discípulos de Cristo
Nós temos que fazer isso. O método de Jesus para ganhar almas para o reino de Deus era conhecer as pessoas. Ele conhecia a tua necessidade. Ele sabia o que tinha dentro de ti. Então ele te ajudava e no momento certo ele dava a mensagem espiritual. E é assim que a gente tem que trabalhar também. Temos que conhecer a necessidade das pessoas, né? A gente pode apressar a volta de Cristo? Podemos sim. Como? Pregando o Evangelho. Porque a volta de Jesus está condicionada à pregação do Evangelho. São Mateus 24:14. E será pregado esse Evangelho do Reino a todas as nações, tribos, línguas, então virá o fim. Então, queridos, Deus ele nos chama, não é para ficar sentado no banco da igreja, não. Sabe? Eu digo assim, irmãos, se você aceitou o chamado de Cristo, né, se eu estou aqui hoje, se você está aqui hoje, foi porque alguém pregou o Evangelho para você e para mim. E a gente não temos que ser egoísta. Nós temos que levar essa mensagem que transformou a nossa vida, Jesus Cristo, temos que levar para outras pessoas. Eu falo assim que é um perigo, irmãos. A pessoa que aceita o chamado de Cristo e não trabalhar na obra dele, não se envolver na missão. Por quê? Você só vem papar sermão. Vem, senta, vai para casa. Está um perigo você se apostatar. Então se envolva na missão, se envolva no trabalho de Deus, irmãos. Você, além de crescer espiritualmente, você vai estar fazendo o trabalho que Jesus nos chamou, que é para a pregação do Evangelho. Tá? A gente também assim, você pode até dizer, mas irmão Denis, eu não sei falar. Precisa para você pregar o Evangelho, meu irmão. Precisa você falar bonito. Jesus, quando ele pregava, quando ele arrastava multidões, Jesus pregava simples, irmãos. Jesus não falava palavras bonitas, não. Falava por parábolas. Pegava uma história e falava para as pessoas do reino de Deus. Você dando um folheto, você está evangelizando. Você falando para as pessoas de Jesus, você está evangelizando. Plante a semente. Plante a semente. Mesmo que você não vá colher, mas outro colhe. Mas não deixe de falar de Cristo. Não deixe de falar da mensagem do Evangelho, irmãos. Deus nos chamou para essa obra. Não vamos negligenciar. Vamos nos envolver nessa obra que é a pregação do Evangelho. Tá? Dia 10 começa aí às 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Né? Esse programa não é só para o Ministério da Mulher. Toda a igreja tem que estar envolvida, irmãos. Toda a igreja. A gente tem que estar envolvido. Outra coisa também, né, irmãos? O inimigo ele faz de tudo para você se desanimar em relação à pregação do Evangelho. Mas a gente tem que clamar a Deus, pedir de Deus, que Deus venha nos dar, assim, o desejo e a vontade de a gente proclamar a volta de Cristo, né? E que nós possamos nos preparar cada dia para a volta do Senhor Jesus, irmãos, tá? Que Deus venha nos abençoar ricamente. Que Deus venha abençoar essa igreja, a liderança dessa igreja, a membresia dessa igreja, irmãos, né? E que nós possamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, vamos ficar de pé? Vamos cantar o 327 do Inário. Mensagem ao mundo. Vamos proclamar essa mensagem da volta de Cristo, falar do amor de Deus, para que a gente venha apressar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos.
Vamos dar a mensagem ao mundo, proclamar a história da cruz, história de amor e graça, história de paz e luz, história de paz e luz. Por Jesus nosso Rei em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz funda, um reino de paz e amor. Uma voz de advertência ao mundo deve ser o nosso cantar, o hino de fé que fale das bênçãos do amor sem par, das bênçãos do amor sem par. Pois Jesus nosso Rei em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz funda, um reino de paz e amor. Um dever é levar Cristo ao mundo como alguém que pode salvar, que pode afastar pecado e a glória de Deus mostrar, e a glória de Deus mostrar. Pois Jesus nosso Rei em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz funda, um reino de paz e amor. Amém? Amém? Então vamos nos unir para proclamar essa mensagem ao mundo, para dizer que Jesus está voltando. Amém? Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por essas horas que nós passamos aqui, louvando ao Teu nome, te adorando em espírito e em verdade. Querido Deus, que o Teu Espírito Santo venha cair sobre nós. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo na nossa vida, para que nós possamos, Senhor, proclamar essa mensagem da Tua vinda, proclamar que o Senhor, só o Senhor pode nos salvar, falar do amor de Deus, Senhor. Ah, querido Deus, eu tenho certeza que todos que estão aqui almejam estar no lar celestial, mas para a gente estar, Senhor, nós temos que proclamar essa mensagem. Deus, abençoe, Senhor, a liderança dessa igreja, a membresia dessa igreja, os casais, as famílias dessa igreja, Senhor. Que o Senhor venha sempre estar nos protegendo e nos guiando nos Teus caminhos. Nos fortalece cada vez mais a nossa fé em Ti, Pai. Não deixe que as dificuldades e os problemas da vida venham fazer que a nossa fé venha desfalecer, Senhor. Querido Deus, não deixe a gente largar a Tua mão. Queremos estar contigo e nos ajuda a nos preparar a cada dia para a Tua volta. São bênçãos que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer o nosso querido pregador, o irmão Denis. Muito obrigado, irmão, pela belíssima mensagem. Obrigado aos nossos queridos irmãos e amigos que estão aqui na nave da igreja e os que estão também online. Que Deus derrame suas bênçãos sobre cada um. Um feliz sábado.